Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro acertando uma contratação de um preparador que vem do Atlético Paranaense, excelente nome, que eu quero comentar aqui com vocês e explicar os motivos. Quero falar também sobre o Paulo Bento, que vai enfrentar a seleção brasileira nessa segunda-feira, técnico que já teve uma passagem bem ruim pela Raposa e que está fazendo um bom trabalho aí na Coreia do Sul nos últimos anos. Quero falar também sobre o Alex Teixeira e, no caso, o interesse do Cruzeiro na sua contratação para o ano que vem. Será que teria alguma chance? Quero comentar aqui com vocês sobre esse caso e também, para terminar aqui o vídeo, comentar aqui um pouco sobre a confirmação do interesse do Cruzeiro no volante Christian para a próxima temporada. Enfim, quero comentar aqui, será que seria interessante o volante que vem fazendo boas temporadas, pelo Atlético Paranaense? Quero trazer aqui nesse vídeo de hoje. Antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca de 37 mil inscritos ainda nesse ano, que já está bem próximo. Então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês da 1xBet, caixa de apostas esportivas com ótimas cotações. Eu quero destacar aqui uma vitória do Brasil, no caso, na Copa do Mundo. Lá você tem a opção de apostar também numa vitória de seleção, no caso, uma seleção do Brasil, ampla favorita, mas mesmo assim, pagando muito bem, 3,2 a cada real apostado. Então, até apostei, no caso, R$100 nessa vitória da seleção brasileira, que vai vencer a Copa do Mundo, e tem várias outras seleções também, Aparece aí a segunda colocada, a Argentina, pagando R$6 a cada real apostado. Em terceiro também a França, 6,5 a cada real apostado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, dá um xbet para você pegar e começar a apostar nos jogos da Copa do Mundo. Essa opção aí também de quem vai ser o campeão. Lembrando, você utilizando meu cupom aqui, CruzeiroBet, você vai ter 100% de bônus no valor do seu. Eu quero começar aí falando sobre o Paulo Bento, que assim, conseguiu essa classificação depois da vitória de 2-1 de virada contra a seleção de Portugal, onde o Brasil vai enfrentar a Coreia nessa segunda-feira pelas oitavas de final da Copa do Mundo. E o Paulo Bento, que já teve essa passagem pelo Cruzeiro, não muito bem sucedida, mas que pela Coreia realmente fazendo um bom trabalho, além da classificação, Obviamente chegado nas oitavas com a Coreia do Sul, no grupo com Portugal, Gana e Uruguai, que eram os dois amplos favoritos. Já é um feito tanto, e o técnico português de 53 anos tem até aqui bons números, pela Coreia do Sul. Foram 58 jogos do treinador, com 37 vitórias, 13 empates e apenas 8 derrotas nesse período. Excelentes números do português, que tenta agora chegar então a ocorrer o melhor feito da história da Coreia do Sul em uma Copa do Mundo, que foi inclusive contra o Brasil, em 2002, sendo eliminado nas semifinais. Então, aquele ano ali que o Brasil foi campeão, a Coreia também fez uma boa campanha, e o Paulo Bento agora tem essa missão, de levar o time mais longe possível, mas na minha visão já está bem interessante aí nessas oitavas de finais. O Paulo Bento, que foi anunciado pelo Cruzeiro de maio a julho de 2016, que foi esse o comando, aqui na Raposa, na gestão do ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares. Em 15 jogos, ele conquistou 4 vitórias, 3 empates e foram 8 derrotas. Um aproveitamento abaixo dos 32%, com 8 derrotas em 15 jogos, não tem nem muito o que fazer, e acabou sendo demitido. Realmente muito ruim, Eu lembro que ele ficava insistindo em algumas peças, o Alano, um volante do Cruzeiro que eu esqueci agora, o nome dele era alguma coisa de Bruno Ramires, acabei esquecendo agora, mas um volante do Cruzeiro que jogou muitas vezes com o Paulo Bento. Enfim, diferentemente do Paulo Pesolano, Paulo Bento realmente não teve uma boa história aqui pelo Cruzeiro. Depois disso, treinou muito tempo no futebol da Grécia e agora também há alguns anos na seleção da Coreia do Sul, chegando numas quartas de finais, quem diria? Chegando numas oitavas de finais, Melhor dizendo, acho que não vai passar do Brasil não. Outro tema aqui que eu quero falar com vocês é do Alex Teixeira, que está no radar do Cruzeiro para a próxima temporada, com algumas atualizações vindas do Globoesporte.com, onde assim, após o término do seu contrato com o Vasco, o Cruzeiro estuda a possibilidade de fazer uma proposta para o jogador, mesmo não sendo a principal peça que o Cruzeiro monitora no mercado, De acordo com o Globo Esporte, o atacante de 32 anos não é prioridade do Cruzeiro. E ele acabou o vínculo dele na última quinta-feira, no encerramento do mês de novembro, com o Vasco, e até agora não teve essa renovação de contrato. Mesmo assim, o nome do Alex Teixeira, de acordo com o Globo Esporte, não está descartado na Toca da Raposa e agrada dentro das possibilidades que o Cruzeiro possa trazê-lo, com um salário dentro da nossa realidade de 300 a 350 mil por mês. Nesse ano, realmente, pelo Vasco, foram aí 15 partidas com apenas 2 gols marcados. Não teve um bom ano pela equipe vascaína, até porque chegou na reta final, não teve tempo de preparar. Começou a temporada pelo Besiktas da Turquia, onde foram 31 partidas,
4 gols marcados e 1 assistência. Chegaria, na minha visão, para atuar como ponta esquerda, tá? Pode fazer esse papel também como meia, mas pela velocidade que ele tem, eu vejo muito mais o Alex Teixeira chegando para ser um ponta do que para chegar para fazer um papel de meio de campo. E quero saber a sua opinião aqui embaixo, você concorda, discorda, enfim, estou curioso para ouvir. Bom, quero falar aqui com vocês também sobre um reforço vindo do Atlético Paranaense que não é para a linha, né? Mas sim como um preparador de goleiro, que é no caso do Marcelo Grimaldi. Para você ter uma ideia, ele trabalhou aí e treinou os goleiros, o Santos do Atlético Paranaense e agora o Bento, que tem feito uma ótima temporada. Então, só por aí já dá para ver que é um cara extremamente profissional e que acumula, né, esse excelente trabalho no Atlético Paranaense na sua carreira. Ele pediu um desligamento de acordo com a Rádio Itatiaia nessa última semana junto à equipe paranaense e deve se juntar ao Cruzeiro já nessa apresentação para pré-temporada lá no dia 14 de dezembro. Então o Grimaldi, que foi responsável, igual eu falei, por treinar o Santos, que jogou mais de 5 temporadas em altíssimo nível, né, pelo Atlético Paranaense, é um jogador que está no clube há muitos anos e foi vendido recentemente ao Flamengo por um valor próximo dos 25 milhões de reais, e também o Bento, né, que é um jogador da categoria de base e que nesse ano, nossa, se destacou demais, foi a peça titular do time do Atlético, mesmo sendo as primeiras chances, né, como principal dele, ainda mais para já ser o titular, uma pressão muito forte, e já vinha sendo preparado há alguns bons anos, juntamente com a equipe de base e o Marcelo Grimaldi, que chega aí no caso para a Raposa. Ele que deixou o CT do Caju lá em Curitiba para acertar com o Cruzeiro durante a temporada de 2023. No caso, o desligamento dele ocorreu nessa última quinta-feira, dia 30 de novembro, e o atual preparador físico de goleiro do Cruzeiro não vai sair, né? O André Croda seguirá no clube. A questão ele se recupera de uma contusão, de uma cirurgia na coluna, né? Inclusive, ele foi homenageado pelo Gabriel Mesquita, que jogou contra o Novo Horizontino. Ele falou, né, desejando sorte aí pro André Croda, que seguirá no clube, mas tá fazendo essa cirurgia aí nas costas, né, na coluna, melhor dizendo. Então acaba que é um procedimento que não deve ser rápido, e desejar forças aí para ele, que lembrando, né, não vai ser desligado do clube. Quero saber a sua opinião, o que você acha, e o Cruzeiro cada vez mais, né, se reforçando nessa parte assim extra-campo, que eu acho fundamental, até por conta assim do preparador de goleiro já ter esse histórico excelente, sendo o preparador, né, dos últimos 2 goleiros titulares do Atlético. Para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre o volante Christian do Atlético Paranaense, e agora sim, essa confirmação junto no caso ao Globoesporte.com e o Vene Casagrande, de que o jogador de 21 anos, revelado pelo Furacão, foi sim procurado para o Cruzeiro no ano que vem. Ele que tem contrato até dezembro de 2024 e, igual já havia antecipado para vocês, chegaria mediante um empréstimo, com o Cruzeiro não pagando, né, uma compensação financeira ao Atlético. A questão o Vasco e também o Botafogo já demonstraram interesse no volante aí de 21 anos, que tem um valor de mercado altíssimo. Para você ter uma ideia, ele é avaliado na casa dos 30 milhões de reais, tá? Então, se um Botafogo, um Vasco aparecer com uma proposta financeira de 20, 25 milhões e o Cruzeiro só com empréstimo, eu acho mais provável que tenha sim essa venda. Lembrando que na última temporada ele acabou jogando apenas 23 jogos e um gol marcado, 3 gols marcados, melhor dizendo. O problema é que ele sofreu uma lesão no seu joelho em julho e retornou aos gramados apenas em outubro, perdendo uma parte, né, da temporada. Nas temporadas, nos anos anteriores, 2020 e 2021, ele foi o titular do time. Por exemplo, 2021, 53 partidas, 6 gols e 2 assistências. Ano passado, 43 jogos, 5 gols e 3 passes. Dá pra ver que ele é um volante, mas chega muito dentro da área. Não é à toa que já tem pelo Atlético, né, mais do que 12 gols marcados nos últimos 3 anos, além também de outras 9 assistências. Na minha visão, um ótimo jogador, a cara do estilo de jogo do Paulo Pesolano, e que, como o Atlético tem muitas opções de jogadores para esse setor de volante, né, acaba que poderia ser uma alternativa viável no mercado se não aparecer uma proposta de compra para o Atlético Paranaense. E por ter uma boa relação entre o Cruzeiro, o Petralha, o presidente do Furacão, eu acho que poderia sim ser viável pensar nessa vinda, né, do Christian. Ótimo jogador. Na minha visão, se viesse, seria sem dúvidas para chegar já sendo o titular no ano que vem na Série A. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 37 mil inscritos. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de vídeos que já trouxemos no canal, falando sobre um pouco mais do mercado da bola. Vai lá conferir. E o link aqui embaixo na descrição, dá um xbet para você começar a apostar. Só utilizar aqui meu cupom CRUZEIROBET na hora de fazer sua aposta ou seu registro para ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Valeu, galera!